Olá pessoal, vamos dar sequência aí à nossa aula de classificação da capacidade produtiva, mais especificamente aí falando das curvas de índice local. Então no vídeo anterior a gente viu aí que nós temos aí vários métodos de classificação da capacidade produtiva. Um deles utiliza a relação da altura dominante e da idade para essa classificação. Então, as curvas de índice local é um desses métodos aí que utiliza essa, essa relação entre altura dominante e idade. Para melhor entendimento, apresentar aqui brevemente, alguns conceitos. O primeiro deles, índice local. O que é índice de local? Então, o índice local é a altura dominante média do povoamento em uma idade específica, também denominada aí, idade índice, idade de referência. Então, conceito aí bem de fácil entendimento. E essa idade de referência, qual seria essa idade? Como se define essa idade? É uma idade que normalmente é definida de forma arbitrária, porém ela é definida com base na idade próxima à idade que é realizado o corte. Assim a gente teria uma maior relação com a produção desses povoamentos florestais. Pensando aí em plantios principalmente plantios de eucaliptos aí para produção de celulose, produção de energia, idades de referência aí por volta de 60 e 72 meses são bastante usuais. E a altura dominante? Para quem não lembra esse conceito aí, temos vários conceitos de altura dominante. Um dos mais usuais é o conceito definido por Assmann em 1970, em que a altura dominante consiste na média aritmética da altura das 100 árvores de maior diâmetro por hectare. Então, se seguirmos esse conceito, a gente estaria pegando a proporção de uma árvore a cada 100 metros quadrados aí para obtenção da altura dominante. Nesse sentido, aí nos inventários florestais, o número de árvores que a gente considera para a altura dominante é proporcional à área de cada uma das parcelas. Então vamos pensar, por exemplo, uma parcela de 400 metros quadrados. A gente vai considerar a altura dominante naquela parcela a média aritmética da altura das 4 árvores de maior diâmetro, ou seja, respeitando aquela proporção aí de uma árvore a cada 100 metros quadrados. Esse é um dos conceitos, temos vários conceitos de altura dominante. Aqui, pessoal, falando agora das curvas de índice de local, a gente já viu na abertura do vídeo que é definida a partir da relação entre a idade das árvores e a altura dominante, então é um método quantitativo, e esse método é um dos mais práticos e consistentes aí para avaliação da capacidade produtiva. Por quê? Normalmente essa altura dominante ela vai refletir aí, vai ser reflexo dos fatores ambientais, onde esse crescimento em altura está diretamente relacionado ao volume. Então, normalmente, quanto maior a altura, maior se espera que seja o volume de uma determinada árvore. Então, é um método aí que fornece um índice quantitativo e interpretável. Essa figura aqui representa aí uma classificação da capacidade produtiva com base em curvas de índice local. Então, temos aqui, vamos observar esses pontos, essa nuvem de pontos. São pontos de altura dominante
em função da idade. Então, a gente vê aqui que a partir desses pontos a gente vai ajustar modelos matemáticos, onde vamos estimar a nossa variável dependente altura dominante em função da nossa variável independente idade. Essa relação funcional aqui ela pode ser utilizada através do ajuste de vários modelos exponenciais ou sigmoidais. Então, geralmente, essas famílias de modelos representam melhor essa tendência aqui do crescimento em altura dominante ao longo da idade. Então, a gente ajusta esses modelos e, com base nas equações obtidas, a gente constrói esse feixe de curvas. Então, a gente vê aqui que cada uma dessas curvas representa um índice de local. Então, quanto maior o índice de local, maior também se espera aqui que seja a altura dessas árvores. Então, consequentemente, a produção também será maior, porque esperamos que árvores de maiores alturas serão mais produtivas. Então, pessoal, só mostrando aqui em relação àquele conceito de índice de local, que é a altura dominante do povoamento em uma idade de referência, vamos pensar aqui nessa curva do índice de local 12. Então, se a gente chegar a acompanhar essa curva aqui na idade de referência, 48 meses, na idade de referência de 48 meses, a altura dominante dessa parcela é igual a 12. Então, a gente está vendo que a gente está aplicando aquele conceito de índice de local para a confecção dessas curvas. Quando a gente tem um feixe de curvas, a gente pode... O número de curvas ele é variável e varia de acordo o gosto de cada um, aí vamos dizer, e podemos agrupar em classes. Então, as classes mais produtivas, aquelas de maiores valores de índice de local. Então, essa figura aqui ilustra um trabalho aí publicado em 2015, onde os autores construíram curvas de índice local com base em várias relações funcionais, com base em vários modelos. E, de forma bem sucinta aqui, o que podemos observar é que cada modelo ele pode se ajustar melhor a um determinado banco de dados ou não. Então, sempre que vamos trabalhar com ajuste de modelos, devemos ter essa consciência que devemos ajustar vários modelos e utilizar aí critérios de avaliação e de validação para que possamos selecionar o modelo mais adequado a um determinado banco de dados. Então, pessoal, essa figura aqui, esse slide, mostra também mais uma classificação aqui da capacidade produtiva com base nas curvas de índice local, em um exemplo onde a idade índice adotada é de 60 meses. E para melhor entendimento disso aqui, temos aqui algumas perguntinhas para que vocês possam refletir a respeito dos conceitos que nós já vimos. Então, primeira perguntinha básica aqui. Qual o índice local de uma parcela que apresenta 27 metros de altura aos 60 meses? Podemos olhar isso aqui no gráfico. Então, aos 60 meses, uma parcela que apresenta 27 metros de altura pertence ao índice local igual a 27.
E isso, pessoal, já era esperado com base no conceito de índice local, onde índice local igual altura dominante em uma idade de referência. Então, se a idade de referência... Então, quando a idade é igual à idade de referência, a altura dominante vai ser igual ao índice de sítio. Então, a resposta aqui seria índice local é igual a 27. Outra situação aqui. Qual o índice local em uma parcela que apresenta 18 metros de altura aos 36 meses? Então, vamos aqui, aos 36 meses. Uma parcela que apresenta 18 metros de altura pertence ao índice local igual a 27. Então, com base nesse feixe de curvas aqui, nós podemos pegar dados de altura dominante em qualquer idade do povoamento e, a partir dessa informação, a gente define qual o índice local de uma determinada parcela de um determinado povoamento. Então, nesse caso aqui, nessa questão específica, esse índice local seria 27. Outra perguntinha. Qual a altura dominante esperada aos 48 meses em uma parcela onde o índice local é 21? Então, vamos pensar aqui, índice local 21, linha tracejada e preta. Então, perguntei, qual a altura dominante aos 48 meses? Então, se uma parcela está em um local de índice local 21, esperamos que aos 48 meses a altura dominante dela seja igual a 18 metros. Outra perguntinha básica que já apareceu aqui. Qual a altura dominante esperada aos 84 meses em uma parcela onde o índice local é igual a 30? Então, nós também podemos fazer essas análises considerando aí esse intervalo de tempo maior do que a idade índice. Então, nesse caso, essa altura dominante seria aí de 30, ou a altura dominante seria de 36 meses. Então, pessoal, só para melhor entendimento aí dos conceitos que nós já vimos e de como interpretar aí uma curva de índice local, como que ela pode ser útil aí para o nosso dia a dia de engenheiro florestal. Então, pessoal, como que construímos essas curvas de índice local? Quais são os dados necessários? Então, já vimos que os dados, as informações que precisamos, são as informações de altura dominante e idade. E de onde são provenientes essas informações? Mais desejável que seja provenientes de parcelas permanentes. Quando trabalhamos aí com as parcelas permanentes, a gente acompanha aí o real crescimento dessas variáveis ao longo do tempo. Uma alternativa, quando não temos dados de parcelas permanentes, seria as parcelas temporárias. Devem ser evitadas, é só quando mesmo não temos de forma alguma dados de parcelas permanentes ou de análise de tronco, que é uma outra forma de obter dados. Então, só que parcelas temporárias devem ser evitadas, porque a partir delas a gente não conhece o real crescimento das árvores dentro de uma determinada parcela. Então, pessoal, vamos pensar aqui a estrutura de dados que nós precisamos. Vamos dizer que parcelas permanentes são as mais desejáveis. Precisamos de dados de diferentes parcelas. Essas parcelas devem ser representativas da população.
o ideal que temos parcelas representando as diferentes classes produtivas e não apenas parcelas que representam uma condição média do povoamento. Em relação às idades, o ideal é que essas medições comecem aí por volta dos 24 meses com um plantio jovem, que tenhamos dados de pelo menos até a idade próxima à idade de colheita, ou seja, próxima à idade de referência. Então, essa seria a nossa recomendação quanto à idade que a gente vai utilizar aí no ajuste. E em relação à altura dominante, a gente viu já anteriormente que temos vários conceitos de altura dominante. A gente só tem que tomar um cuidado aqui, que é o seguinte: quando vamos utilizar altura dominante para construir curvas, na hora de aplicar essas curvas, a gente deve determinar a altura dominante seguindo o mesmo critério. Então, vamos dizer aqui que definimos a altura dominante com base nas 5 árvores de maior diâmetro. Já outra situação a gente queira aplicar nas 3 árvores de maior diâmetro. Então, já não seria uma situação tão recomendada. Então, o ideal é o quê? Adotar o mesmo critério. Outra possibilidade de dados aqui que a gente já viu para obter dados é a da análise de tronco. Quando falamos da análise de tronco, devemos pensar numa análise completa do tronco, não análise parcial. Então, só para relembrar, a análise parcial do tronco é aquela que a gente faz as avaliações dos anéis de crescimento apenas em um determinado ponto do FURST. Já na análise completa do tronco, a gente pega uma árvore, obtemos essa análise em diferentes posições do FURST, fazemos essas análises dos anéis de crescimento e, com base nessas informações, a gente reconstitui qual foi o crescimento dessa árvore ao longo do tempo. Então, a gente faz essa reconstituição do crescimento da árvore. E como vantagem disso aí, pessoal, permite que a gente obtenha intervalos em um intervalo de tempo curtíssimo. Então, vamos pensar uma espécie de crescimento lento, que demora aí 20 anos para ser cortada. Então, no intervalo, a árvore tem 20 anos, então, numa única avaliação, a gente pode conseguir esses dados aí de 20 anos em um intervalo de tempo curtíssimo. Outra situação aí que é recomendada vamos dizer, quando a gente não tem dados de parcelas permanentes. Então, essa análise completa de tronco constitui uma alternativa mais viável do que parcelas temporárias. Eu falo mais viável no sentido de informações mais confiáveis para a confecção aí das curvas de índice local. Então, esse link aqui, a gente tem acesso a essa imagem, onde essa classificação da capacidade produtiva feita com base aí em árvores de lóbulo e pine aos 50 anos de idade lá na Carolina do Norte. Então, uma situação onde o crescimento é bastante lento. Então, imagine aí avaliar 50 anos de dados para construir essas curvas. A análise de tronco possibilitaria essa obtenção dos dados aí no curto intervalo de tempo. Quais são os tipos de curvas de índice local? Temos as curvas anamórficas e as curvas polimórficas. As curvas anamórficas são aquelas em que a tendência de crescimento em altura é a mesma para todos
os locais. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a idade de 80 meses. Então, nessa idade de 80 meses, a distância dessa curva, cadê aqui? A distância dessa curva aqui do índice CIT igual a 12 é a mesma distância para a curva do índice CIT igual a 15, que é a mesma para o índice CIT igual a 18 e assim sucessivamente. Então, a tendência de crescimento ela é a mesma em todos os locais. Então, em cada idade, a distância entre as curvas ela é idêntica. O que não observamos no caso de curvas polimórficas. Então, as curvas polimórficas, pessoal, elas apresentam diferentes tendências de crescimento. Então, na verdade, isso até tem um sentido biológico um pouco maior. Por quê? A gente espera que quanto maior a capacidade produtiva de um local, a gente espera que o crescimento seja mais rápido do que mais acelerado do que na situação onde a capacidade produtiva é menor. Então, essas curvas polimórficas, elas não têm a mesma distância entre as curvas. A tendência de crescimento ela é diferenciada para cada um dos locais. Para a obtenção de curvas polimórficas ou curvas anamórficas, depende aí de alguns fatores, como, por exemplo, o primeiro dele é a condição do local. E aí, será que um determinado local a tendência de crescimento realmente é diferenciada ou não? Mas, além disso, pessoal, outros fatores aí é a fonte de dados. Então, quando a gente pega dados de dados de parcelas temporárias, dados de parcelas permanentes e de análise de tronco, a gente obtém curvas anamórficas ou polimórficas. Já as curvas polimórficas, a gente já precisamos obrigatoriamente aí de parcelas permanentes ou análise completa de tronco. Não conseguimos curvas polimórficas com dados de parcelas temporárias. Então, a fonte de dados vai influenciar nesse tipo de curva. E outra situação que influencia nesse tipo de curva aí seria os métodos empregados para a confecção dessas curvas. Por exemplo, se a gente utiliza o método da curva guia, que é o método mais usual de classificação da capacidade produtiva no Brasil, é um método que só gera curvas anamórficas. O método de predição dos parâmetros já é um método que seria eficiente aí para gerar curvas polimórficas. Então, dependendo as condições locais, se a gente utiliza um método flexível para as curvas polimórficas, então pode manifestar mais ou não de forma mais acentuada ou não esse polimorfismo. Em relação aos métodos de classificação de construção das curvas de índice local, temos o método da curva guia, como eu já adiantei, é um dos mais usuais no Brasil, fornece bons resultados de classificação. Temos o método de Hammer. Se a gente pegar o método da curva guia e o método de Hammer, eles são métodos que só geram curvas anamórficas. E a gente pode desenvolver utilizando os dados aí dados dessas diferentes fontes. Já os métodos de atribuição preliminar do índice local, equação das diferenças, predição dos parâmetros, são métodos que são capazes de expressar as curvas polimórficas. Então, se o local
existe esse polimorfismo, ou seja, diferentes tendências de crescimento da altura dominante em função do local, esses métodos aqui são eficientes para gerar esse polimorfismo. Esse vídeo eu vou encerrar por aqui, aí nos próximos vídeos eu vou falar dos métodos especificamente. Só uma recomendação de leitura, pessoal, que no livro do Campos e Leite, o livro lá, Mensuração Florestal, Perguntas e Respostas, no capítulo sobre classificação da capacidade produtiva, tem lá o exemplos e explicação dos procedimentos que devem ser utilizados em cada um desses métodos. Então, até o próximo vídeo.